Olá, meus queridos, minhas queridas. Vamos conversar um pouquinho? Faz tempo que a gente não aparece aqui no YouTube, né? Queria conversar um pouquinho com vocês hoje sobre um assunto que eu acho fundamental, que é o seguinte. Olha só. Mesa. Um lugar de conexão. Já tinham parado para pensar nisso? Que a mesa das refeições é um lugar de conexão, olho no olho, sabe assim? Isa, por que esse assunto hoje? Porque tem muita gente infeliz. E às vezes, na grande maioria das vezes, a gente vai buscar, as pessoas no processo terapêutico estão buscando o que leva a o que tem levado as pessoas a se sentirem tão tristes, tão isoladas, tão vazias, com perda de sentido na vida. E eu tô dizendo para vocês coisas que eu tenho ouvido, sabe? E aí quando a gente começa a procurar e fuçar junto com o paciente, procurando o que está por trás disso, a gente chega numa necessidade humana. Necessidade humana. Eu sempre falo que a necessidade está para ser suprida. É diferente de um desejo, né? Então eu sempre dou o um exemplo assim. A sede, ela é uma necessidade. Ela precisa ser suprida. Mas quando uma pessoa diz assim, eu tenho sede de Coca-Cola, então eu digo assim, não. Você tem desejo de Coca-Cola. Você tem sede de água. E esta necessidade de água, chamada sede, ela precisa ser suprida. Então, quando a gente vai para os aspectos emocionais da vida de cada um de nós, existe uma necessidade que precisa ser suprida, que leva o nome de conexão humana. Pessoas estão perdendo, ou algumas já até perderam, conexão com o seu semelhante. E aí, a gente busca através da história, tem pesquisas mostrando, pesquisas bastante sólidas, né? Tem um livro que fala muito sobre isso, eu não vou citar muitas, vou citar de leve as fontes, assim, só para vocês terem uma noção, mas se ficar falando muito detalhe, assim, enfim, a gente acaba fugindo do conteúdo, mas tem um livro de uma autora chamada Devi Titus, que se chama mesmo o nome do livro dela? A Experiência da Mesa. O livro se chama A Experiência da Mesa, a autora é a Devi Titus. Fora isso, a gente tem pesquisas de universidades americanas, Universidade de Illinois, por exemplo, a gente tem a Associação Associação Americana de Psicologia, que também tem estudos em cima disso aqui, em cima da relação das pessoas na mesa, enquanto se faz refeições. Então, eu queria tocar nesse ponto, né? Como assim alguém foi pesquisar isso? E como eu estava dizendo para vocês, essas pesquisas são muito sólidas, são pesquisas, algumas delas longitudinais, ou seja, de acompanhamento de grupos de pessoas por alguns anos. E mesmo no consultório, quando a gente começa a buscar as razões, para poder trabalhar essas razões que levam as pessoas a se sentirem assim, isoladas, excluídas, sozinhas, sem sentido na vida, quando a gente vai buscar mais a fundo, a gente vai se deparar inevitavelmente com a questão da perda da conexão. Tá, Isa, mas onde é que a mesa entra nisso? O que acontece? Eu vou devolver essa pergunta para você.
Quanto tempo faz que você não faz uma refeição com todo mundo em casa? Quanto tempo faz que na sua casa o que se percebe é cada um faz o seu prato num horário diferente? Às vezes, quando é no mesmo período, vai um pro quarto, outro pro computador, outro vai não sei para onde. Já ouvi gente dizer para mim, juro, teve uma paciente uma vez que falou assim para mim, Isa, eu pego o meu prato e sento do lado do meu cachorro e vou comer. Porque meu filho tá não sei aonde, o outro fez o prato e foi... Tá todo mundo esparramado. E quando a gente não se olha, não tem essa coisa da mesa, a gente perde a conexão, que é o olho no olho. Que é um perceber como é que o outro tá. Perceber no olhar quando um filho tá chateado, quando um pai tá preocupado, quando... Enfim, cada um teve... Crianças menores, por exemplo, que tiveram problemas na escola. E as perguntas durante a refeição ajudam demais as conversas a fluírem. Filho, por que você tá com essa carinha? Aconteceu alguma coisa hoje na escola? Ah, mãe, não sei o quê. Fulano, enfim. E aí a conversa começa. E olha só, olha como é importante essa questão da mesa quando a gente vai para fora de casa. Vou pensar um exemplo fora de casa para a gente depois voltar para a família. Vamos supor, você está no seu trabalho, você quer conversar com alguma pessoa. O que você fala para ela? Ah, fulano, vamos ali tomar um café para a gente falar um pouquinho disso? O que é o café? Ah, vamos comer um pão de queijo, um café. Vocês estão em volta de uma mesa. E o interessante que a gente vê é que as mesas, não em todos os lugares, mas em muitos cafés, em muitos lugares assim, são mesinhas redondas. Por mais que sejam mesinhas redondas e as pessoas em algumas ocasiões, tomem um café em pé, mas é redonda. Você olha no olho, não tem como escapar, não é um negócio quadrado, não é um balcão que se tem nas cozinhas, onde um senta do lado do outro e ninguém nem se olha, porque se eu tô olhando para cá, meu pescoço vai doer, minha comida vai esfriar. Não, a gente está falando de um círculo, de uma mesa redonda, vamos dizer assim, né? Então, vamos tomar um café para a gente falar disso? Você quer conversar ou quer tomar café? Bem, eu quero conversar, mas olha como a mesa está relacionada com isso. Você vai tomar café numa mesa, você vai sentar num lugar ou ficar em pé numa mesinha que seja, para falar com a pessoa sobre isso ou aquilo. Quando você quer conversar, encontrar casais de amigos, por exemplo, ou chamar os amigos dos filhos para estarem em casa, você fala o quê? Chama os seus amigos para virem comer uma pizza aqui em casa. É para comer pizza só? Não, é para conversar, que seja para depois ir jogar videogame, ou seja lá o que for. Mas o que eu tenho ouvido de alguns adolescentes é assim, Isa, meu amigo veio aqui em casa, minha mãe falou, chama fulano pra gente comer uma pizza. Meu, foram 2, 3 horas de conversa. Na hora que era para jogar videogame já estavam caindo de sono. Mas essa conexão se estabelece e isso faz com que as outras coisas sejam outras coisas. Videogame, televisão, seja lá o que for, joguinho no celular, sabe? Então, veja como a mesa ela está presente todas as vezes, ou na grande maioria das vezes, em que a gente busca conexão com alguém. Conexão. Então, se eu falo pro meu amigo, vai lá em casa comer uma pizza com a gente, vamos tomar um café para conversar sobre isso, vamos sentar num bar pra gente dar um pouco de risada, vamos X. Se a gente faz isso com pessoas que são de fora da nossa casa, estão fora das nossas 4 paredes, gente, por que não fazer isso com a nossa família? Que nós amamos, que nós quisemos construir. Então, para manter essa construção em pé, a gente precisa de conexão à mesa, sabe? Ah, Isa, mas cada um tem um horário, cada um faz uma coisa. Gente, é impossível que não haja pelo menos 1 ou 2 vezes por semana um momento, que seja no fim de semana, um momento em que todos estejam em casa para fazerem refeições juntos, que seja um café da manhã antes de sair para o basquete, que seja um café da tarde, uma pizza no sábado à noite. É impossível que não haja
esse tipo de possibilidade. E tem também, falando um pouquinho das pesquisas, gente, olha só, eu tenho até anotado algumas coisas interessantes aqui, em relação a crianças e adolescentes, viu? E os adultos também, exatamente, adultos também, mas vamos lá. Veja só, quando eu queria achar aquela pesquisa das crianças, enfim, ok, achei aqui. Tem um estudo de uma dessas fontes que eu disse para vocês que diz o seguinte, por exemplo, a gente sabe que contar histórias para as crianças quando eles vão dormir, conta uma história para mim, etc., é importante, facilita a comunicação das crianças, desenvolve o desejo de leitura, são crianças que vão ter mais abertura mental, vamos dizer assim, para se tornarem leitores, né, de gostarem dos livros e tal. Agora, uma dessas pesquisas diz o seguinte, uma dessas pesquisas longitudinais, diz o seguinte, contar histórias, ou seja, a criança ouvir histórias antes de dormir é importante. Mas as crianças que têm maior facilidade de leitura para ganhar habilidade para ler, digamos assim, maior habilidade, desenvolvimento da habilidade da leitura e também maior facilidade no letramento, ou seja, na alfabetização, são crianças que estão em famílias que com certa frequência conversam à mesa. Então veja, se o contar histórias é fundamental para as crianças se desenvolverem nesses aspectos, e existe esse outro fator que consegue ser superior, mais eficaz, digamos assim, do que a contação de histórias à noite, vejam a importância que a mesa tem para a conexão e para o desenvolvimento das crianças. Um outro dado importantíssimo de uma dessas pesquisas, de cabeça eu não me recordo se é em Illinois ou se é na Associação Americana de Psicologia ou se é no livro da Devi Titus, mas diz assim, os adolescentes que são mais centrados no sentido de não terem praticamente nenhum envolvimento com drogas, né, dentro de uma porcentagem que foi acompanhada por um período, a porcentagem de adolescentes que tinha menor envolvimento com drogas, menor problema de saúde mental, menor número, né, menor porcentagem, o grupo que tinha menor porcentagem dessas coisas, saúde mental, casos como depressão, ansiedade, enfim, e que também tinham melhor desempenho escolar. Olha que eu estou falando de coisas importantes. A princípio, 3. Adolescentes que, neste grupo que eu estou dizendo, né? Nesse grupo que tem menor porcentagem de envolvimento com drogas e alcoolismo também, menor porcentagem de problemas de saúde mental, como depressão e ansiedade, e maior rendimento escolar, são adolescentes que fazem refeições em família pelo menos 5 vezes por semana. Eu não estou dizendo que são 5 vezes por semana, 5 dias por semana com 3 refeições por dia. Eu digo assim, um dia, uma refeição, um café da manhã, um café da tarde, uma janta, né, que é onde existe maior probabilidade de todo mundo se reunir. Independente do horário, gente, o horário não é o mais importante. O mais importante é estar juntos. Então, que seja uma vez por dia, mas estes adolescentes que tiveram melhor rendimento na escola, menos problemas com depressão, ansiedade e menos problemas com drogas e álcool, são adolescentes que fazem pelo menos 5 refeições em família durante a semana. Estar à mesa gera vulnerabilidade, que isso é bom, o outro me enxergar,
e a rigor, as pessoas de maior confiança são as pessoas da nossa família. Então a vulnerabilidade é boa. A vulnerabilidade, então a gente está falando aqui a vulnerabilidade como uma coisa positiva. Vulnerabilidade. A vulnerabilidade gera, olha só, cumplicidade, vínculo. E voltando à nossa palavra-chave, conexão. Gente, é um en passant num assunto que precisaria ser super desenvolvido, super divulgado. Desenvolvido que eu digo conversar, né? Ser conversado, digamos assim. Nas escolas, nas reuniões de pais e professores, até nas empresas. Tem muita gente trabalhando e não se sentindo realizado, se sentindo infeliz. Infeliz. Olha que palavra... Eu ia falar que palavra triste, né? Triste, infeliz, tá tudo implícito já. Pessoas trabalhando, pessoas passando mais tempo no trabalho, enrolando para sair da escola, porque é chato chegar em casa. Por que será que é chato chegar em casa? Porque não tem nada a fazer, ninguém quer conversar, não sei o quê. A gente pode transformar isso, sabe? A gente pode transformar isso, gente. Transformar os nossos balcões de alimentação em mesas redondas, né? Para todo mundo se olhar. Nós somos, só para finalizar, pessoas diferentes, com personalidades diferentes, com cor de pele diferentes, com cabelo diferente, com estrutura corporal diferente, com cor de olho diferente, com uma série de coisas diferentes. Mas uma necessidade que todos nós, independente de todas essas características, têm em comum, é a necessidade de conexão. Disso aqui ninguém foge. Vamos pensar nisso? Um grande beijo a vocês. Se vocês quiserem conversar, vamos conversar ali no espaço para conversar do YouTube. Pergunta para mim, sei lá, vamos trocar ideias a respeito. Isso precisa ser desenvolvido dentro de nós, dentro dos nossos corações, ok? Vamos pensar nisso? Vamos pensar nisso, gente. Com carinho, pensando na necessidade que você tem, na necessidade que você percebe que o seu cônjuge tem, seu filho, seu tio, sua prima. Às vezes não é só pai, mãe e filhos que moram na mesma casa, tem outras pessoas. Nós precisamos disso para que a nossa alma respire. O lar não é um endereço. O lar é um lugar de encontro de almas e de corações. Vamos pensar nisso, vamos tentar cuidar disso, vamos reconstruir as famílias que estão destruídas e estão aí só de aparência. Tá bom, gente? Um beijaço, até o próximo vídeo.